Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia Machado Silva, da Academia de Radiologia. E dando sequência aos nossos vídeos básicos para ajudar cada vez mais na sua formação, nesta videoaula nós vamos falar de radiações corpusculares e eletromagnéticas. E se você não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve para ter acesso a uma série de materiais, a muita coisa boa que a gente vem publicando aqui nesse canal, para ajudar cada vez mais você a se tornar um expert quando o assunto são as radiações ionizantes. Bom, então quais são os tipos de radiações ionizantes que temos? Então nós vamos ter aí a radiação corpuscular e a radiação eletromagnética. Todas elas estão classificadas como as radiações ionizantes, conforme a gente falou no vídeo anterior. E aí elas vão possuir 5 características físicas importantes. Essas radiações corpusculares possuem massa, possuem energia, velocidade, carga elétrica e também origem. Se a origem é nuclear, isso é importante a gente saber, ou se a origem é da eletrosfera. Então, o que são as radiações corpusculares? Então, são aquelas que possuem massa. Então, a palavra corpus é para lembrar corpo, e corpo possui massa. Então, essa palavra corpusculares é justamente para nos remeter a essa ideia de ter massa e também carga elétrica. Então, elas podem ser positivas ou negativas. Então, elas são formadas por partículas. Então, como exemplo, a gente tem aí alfa e beta. E essas partículas ou essas radiações corpusculares estão associadas ao decaimento ou à desintegração radioativa. Bom, e aí uma listinha de outras radiações que são classificadas como corpusculares. Então a gente falou da partícula alfa, da partícula beta, tanto a beta mais quanto a beta menos. Então quando eu tenho um feixe de elétrons, eu tenho uma radiação corpuscular. Quando eu tenho um feixe de prótons, eu tenho uma radiação também corpuscular. E as eletromagnéticas? Então as eletromagnéticas, ela é o oposto, elas não possuem carga e também não possuem massa. Então elas são formadas por ondas, e essas ondas são referentes a 2 campos, um campo elétrico e um campo magnético, e esses 2 campos são perpendiculares entre si. E aí, como elas são ondas, elas vão ter frequência e vão ter comprimento de onda. E aí, exemplo dessas radiações eletromagnéticas. Então, a gente tem infravermelho, as micro-ondas, luz visível é uma radiação eletromagnética, o próprio raio-x. Então, pensando na radiologia, quais são as radiações eletromagnéticas mais importantes? Raio-x e raio-gama. Raio-x tem uma série de aplicações, você deve saber. E os raios gama, nós temos aí aplicações na medicina nuclear e na radioterapia. Bom, e aí quais são as diferenças dessas radiações? Então, por exemplo, pensando nas duas que têm interesse total aí para radiologia, os raios-x, qual a origem que eles possuem? Eletrosfera. Por quê? Os raios-x são produzidos por interações que ocorrem na eletrosfera, entre o elétron que sai do filamento e o elétron que está lá na eletrosfera do alvo. E os raios gama? Os raios gamas, eles têm origem nuclear. Por quê? A origem desses raios ocorre justamente na desintegração radioativa de determinados elementos. Então, a origem dos raios gama, então dessa radiação eletromagnética, é a origem nuclear. Então, nesse vídeo você aprendeu a diferença entre radiação corpuscular e radiação eletromagnética e também quais são elas. Então, isso é muito importante para você que é estudante, quer ser um expert, saber a diferença entre essas radiações. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!